Meus queridos irmãos e internautas, depois de passar aí algumas aulas sem estar ministrando, e quero pedir desculpa a todos vocês, tive alguns problemas de vírus aí no meu computador e por isso não pude dar continuidade às aulas. E nós entramos agora para o segundo trimestre de 2017, aonde nós vamos estar estudando as lições sobre o profeta Jeremias. E a lição de hoje é a lição 3, que vai falar sobre a postura profética de Jeremias. O nosso textuário diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-las. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Nós tivemos essa lição, tivemos a primeira, a segunda lição em que eu não postei a pré-aula. A primeira lição é o chamado de um profeta, falando sobre Jeremias. A lição 2 é a intensidade das profecias de Jeremias. E hoje nós estudaremos, neste domingo, a postura profética de Jeremias. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: as palavras que Jeremias proferiu não eram palavras mal faladas, lançadas ao sabor do sentimento, mas sim frutos da revelação direta do Senhor. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o verdadeiro profeta vive para Deus e procura fazer a sua vontade, ainda que para isso tenha que sofrer dores e perseguição. Jeremias lutou pelas causas do Senhor sem receio do que os homens pudessem lhe fazer. Eu quero chamar a atenção do professor e dos alunos para que nós possamos estar conhecendo aí um pouquinho sobre a vida de Jeremias. A biografia de Jeremias, nós sabemos que Jeremias tem muito a dizer de si mesmo. Era sacerdote por nascimento, nós vemos isso em Jeremias capítulo 1, versículo 1. Foi chamado pelo Senhor para o ministério da profecia, muito jovem ainda. Nós vamos encontrar isso no versículo 6. Jovem com cerca de 21 anos, inexperiente e deficiência no falar, segundo ele mesmo expressou, que ele dizia não saber falar. Deus revelou-lhe que o consagrara para esse serviço antes do seu nascimento. Não lhe foi permitido casar-se. No capítulo 16 nós vemos que Jeremias, Deus não permitiu que Jeremias casasse. Seu ministério não foi aceito em sua própria família. Sofreu encarceramento diversas vezes. Foi açoitado e acorrentado. A data aí é cerca de 585 a 580 anos antes de Cristo. O tema é o juiz divino e inevitável, conforme as profecias de Jeremias, né? Esse juiz divino e inevitável de Judá. Palavra-chave: arrependimento e restauração, né? Então nós vemos Jeremias está aí entre cerca de 585 a 580 anos antes de Cristo, aí com a diferença aí de Isaías, que estava entre 700 e 680 anos antes de Cristo, né? Uma diferença aí de 100 a 120 anos, né? Os reis da época de Jeremias, que nós vamos estar vendo com que reis Jeremias conviveu. Josias, que significava Jeová cura. Joacás, Jeová prendeu. Joaquim, Jeová firma. E Joaquim, Jeová estabelece. E Zedequias, né? Justiça de Jeová. Então, meus queridos, nós estamos vendo aí um pouco da biografia de Jeremias para que nós possamos entender. Naquela época, Jeremias falou muito sobre o pecado de Judá, né? O pecado estava tão arraigado na natureza do povo que a idolatria e a maldade eram coisas inerentes às suas vidas, que às vezes estava intrissecado na vida das pessoas, a maldade, né? E a idolatria, coisa que quem está acompanhando a escola dominical deve ter visto aí com seus professores nas lições anteriores. Por causa da sua infidelidade a Deus, o povo deixaria a sua terra e seria levado como escravo. Então, o preço, né, do pecado seria a escravidão. Para as pessoas, nós podemos entender um pouquinho, nós temos Israel, ele estava dividido em reino do norte e reino do sul.
O reino do norte foi levado aí em 721 em cativeiro pelo rei da Síria, e nós temos o reinado do sul, 587 anos depois de Cristo, que é o reinado ali de Judá, que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Nós temos o objetivo da primeira parte da nossa lição, é entender a postura profética de Jeremias. Então nós precisamos entender a postura desse grande profeta de Deus. Você aí que se intitula profeta de Deus, ou você que tem um chamado de Deus, vamos ver qual que é a tua postura. Porque cada homem de Deus deve ter a sua postura. A postura profética de Jeremias, 1 em 1. A postura profética de Jeremias nos chama a atenção por sua disposição em ouvir a voz do mestre. Então, quando nós estamos falando postura, não é a maneira que a pessoa se assenta ou a maneira que a pessoa se posiciona. Nós não estamos falando em postura física, estamos falando de obediência a Deus, né? Que seria essa a postura de Jeremias, fazer a vontade de Deus e profetizar a verdade. Uma postura, uma posição que Jeremias tomou. E nós precisamos trazer lições para os nossos dias. Nós precisamos ter postura de homens de Deus. E a postura de homem de Deus é a obediência à sua palavra e fazer a vontade do Senhor. Doa a quem doer. É Deus quem chama e capacita. Mesmo Jeremias não se achasse preparado para tal missão, né? Como ele disse que não estava preparado, que era uma criança, né? Aprendemos que quando somos separados, nossa postura tem que ser outra perante o mundo. Quer dizer, nós vamos mudar. Quando nós estamos separados para a obra de Deus, nossa postura agora é diferente. É uma postura que faz com que em nossa vida resplandeça a obediência a Deus. O profeta Jeremias sabia muito bem o que significava amar o próximo e doar sua vida ao seu povo. Jeremias doou a sua vida ali para resgatar Judá. Jeremias é o profeta da lamentação, é o profeta chorão, queria resgatar o povo, mas o povo estava infiltrado na idolatria, estavam cegos, já não conseguia entender nem receber a mensagem de Jeremias. Para Jeremias, Deus é o Senhor. O que tem que ser para nós também? Para nós, Deus tem que ser o Senhor. Professor de escola dominical, alunos, ministro, Deus tem que ser o Senhor da nossa vida. Então, para Deus ser o Senhor da nossa vida, o que é preciso? Que tenhamos dedicação e entrega. 1.2. É Deus quem capacita o homem. Então, meus queridos, o homem ele vai se colocar na posição para ser abençoado por Deus. Porque muitas vezes nós compreendemos de maneira diferente e de maneira errada. Quando alguém diz é Deus que capacita, mas nós não nos colocamos na brecha, nós nos colocamos na posição de sermos capacitados, abençoados e orientados por Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus quer de nós. Aí Deus começa a nos capacitar pela nossa dedicação e obediência. Então é isso que é Deus que capacita. Mas Deus vai capacitar quando você se coloca na presença de Deus para que Deus te abençoe. O Senhor chama homens e mulheres para transmitir sua mensagem. Jeremias era um desconhecido, ninguém conhecia Jeremias. Ele sabia que não estaria preparado para ouvir diretamente a sua voz, como nós não, muitas vezes não estamos preparados para ouvir diretamente a voz de Deus. Jeremias era um desconhecido quando o convocou para a sua missão. Quando Deus chamou Jeremias, pouca gente conhecia Jeremias, embora ele pertencesse à linha sacerdotal. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja bem, meus queridos, foi Paulo quem disse isso. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por isso que eu fico estarrecido quando eu vejo pastores, liderança, colocar pessoas em posições, uma mais privilegiada do que a outra, eu digo na maneira, no tratamento, na hora de receber. Então, há um diferencial. Meus queridos,
ministros, talvez vocês acabam confundindo, professor, talvez vocês estão confundindo. Deus escolheu as coisas vis, aquelas coisas que não parece ser nada, talvez é as que são. Talvez é ali onde está a pessoa que vai te abençoar, porque Deus está na vida dela. Então nós precisamos procurar amar o próximo como a nós mesmos, para que nós possamos entender o que Deus quer fazer em nossa vida. O ponto 1 e o 3 diz assim: o próximo escolhido pode ser você. Meus queridos, quando Deus nos escolhe, não é para nós vangloriarmos e para nós achar que nós dominamos tudo. Deus não escolhe nós para ser dominador. Quando Deus nos escolhe é para que nós sejamos servos. E o papel de servo é servir a Deus. O papel de servo é estar na vontade de Deus. Então é complicado ver aí as pessoas que têm o chamado, entre aspas, aí no dia de hoje. Pessoas que o poder subiu para a cabeça e fazem barbaridades. Chama os outros de irmão, mas não se comporta como irmão. Temos dezenas de exemplos de homens e mulheres que foram escolhidos sem que ninguém acreditasse neles. Davi jamais esperava ser escolhido como rei de Israel. Meus queridos, veja bem, até o seu próprio pai ainda tem um, está lá cuidando das ovelhas, está no campo. Foi o último a chegar, foi Davi. Nós vamos para a segunda parte da lição, onde o objetivo dessa segunda parte é o seguinte: despertar interesse pela história do ministério de Jeremias. Não é qualquer pessoa que pode estar ministrando essa aula, a não ser que não tenha um professor preparado. Mas se tem um professor preparado, então tem que ser esse professor. Por que as nossas escolas se esvaziam a cada dia? Porque nós estamos tendo professores sem interesse algum, professores sem preparação, professores que não conhecem a sua posição dentro da igreja e vai levando as coisas de qualquer forma. E outro também, muita culpa da liderança, que pega qualquer um, pessoas que não estão preparadas para o ensino e coloca como ensinador. Então, meus queridos ministros que me acompanhem por esse Brasil afora, vocês precisam estar vendo para que cada peça esteja no seu devido lugar. Se você colocar realmente um professor preparado na escola dominical, você vai ter uma escola dominical cheia de alunos, porque ele vai levar esses alunos ao debate, ao entusiasmo, à alegria de estar na escola. Eu fico estarrecido quando chego na escola dominical, que um dia tem 50, no outro dia tem 40, no outro dia tem 30, e os líderes não fazem nada. Meus queridos, está na hora de trocar. Esse professor não está funcionando. Então, meu querido, mas que você, professor, esteja fazendo a coisa certa. 2.2 assim: a visão da amendoeira. O que vê Jeremias? E Jeremias diz: vejo uma vara de amendoeira. Como está a tua visão, meu amigo? Como está a tua visão, meu irmão? Como está a tua visão, professor? O que você está vendo? O que você está tendo? O que está no teu ângulo de visão para que você possa trazer para a tua sala de aula? Para que as pessoas estejam vendo que você está vendo bem, que você está tendo uma visão correta, como Deus mostrou para Jeremias. Jeremias, o que você vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Tu está vendo bem, tu está enxergando bem. Mas o que acontece? Nós estamos com problemas nesses últimos dias. Nossa liderança não está vendo bem. Eu não quero generalizar, meus queridos irmãos, mas nós vemos que nós temos grande parte da nossa liderança que elas não estão vendo bem. O foco de visão está errado. E esse foco de visão que está errado, não estão vendo a verdadeira vara de amendoeira que floresce, que passa por problema, que passa por dificuldade, mas depois refloresce novamente. É por isso que nós vamos estar vendo aqui na lição o significado dessa vara de amendoeira. Então, meu querido professor, você precisa entender o que significa essa vara de amendoeira. Como que tu vai ministrar uma escola se você não sabe o que significa essa visão de Jeremias dessa vara de amendoeira? Meus queridos, vamos deixar dessas coisas, vamos nos preparar melhor para que nós possamos ministrar com perfeição as coisas de Deus e para que nós possamos ter resultado. É necessário que as pessoas, ao sair da escola, quando voltar,
elas têm algo na bagagem, algo a mais na bagagem que elas aprenderam na escola. Então é por isso que eu digo, professor de escola dominical tem que estar preparado. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós vamos ver por que o Senhor disse isso. Deus estava dizendo que velava sobre a sua própria palavra para cumprir. O que significa velar? Professor, você sabe o que significa velar? Velar significa vigiar, apressar, antecipar, estar desperto, estar de sentinela, cuidar atentamente. É isso que Deus está dizendo. Eu estou cuidando para que a minha palavra se cumpra. Eu estou cuidando para que a minha palavra não volte vazia. A Bíblia diz que quem ensina, que haja dedicação no ensino. A amendoeira é a árvore que mais cedo floresce. Veja bem, Jeremias viu uma vara de amendoeira. Então, querido professor, é por isso que eu digo, você precisa entender o significado da vara de amendoeira. E aí nós começamos a ver por que Deus mostrou uma vara de amendoeira para Jeremias. Porque a vara de amendoeira é a que mais cedo se floresce. E Deus esperava que o povo de Judá se convertesse, saísse da idolatria e florescesse para Deus. Liderança, o que vocês estão vendo? Mais uma vez, professor de escola dominical, o que você está vendo? Juventude, o que vocês estão vendo? Quer dizer, a visão está ampliada, a visão está aberta. Jeremias viu a vara de amendoeira, porque a floresta, nós vamos estar falando sobre ela daqui para frente. E liderança, como é que você está vendo? Como é que você está vendo a sua igreja está florescendo? A sua igreja está preparada para passar por dificuldades, como a amendoeira passa pelo inverno. A amendoeira é vista como a despertadora no ditado hebraico, visto que entre todas as árvores, ela é a que floresce primeiro, estando sempre alerta à oportunidade de florir. Ela é vista como uma despertadora, ela floresce primeiro, ela está sempre alerta à oportunidade de florir, quer dizer, ela é a primeira a florescer. As amendoeiras também possuem uma grande capacidade de regeneração, não necessita de podas. Então, meus queridos, nós vemos aí o agricultor, o lavrador, podando as árvores para que ela nasça mais bonita, para que ela possa produzir mais fruto. Mas a amendoeira é diferente. Ela passa por problemas sérios, mas ela tem capacidade, ela tem facilidade de se regenerar. Então nós precisamos ver para o povo e saber que o povo pode ser regenerado. Esta era a visão de Deus quando enviou o profeta Isaías para pregar, para tirar o povo daquela lamaçal de miséria. Porque Deus acreditava na regeneração do seu povo. Elas transmitem uma importante lição de restauração e superação. Por isso que Jeremias estava vendo, por isso que Deus mostrou para Jeremias a vara de amendoeira. Por quê? Porque tem um grande significado a vara de amendoeira. Ela não necessita de poda. Ela chega primeiro, ela floresce primeiro. E ela transmite uma importante lição de restauração e superação. Ela consegue superar a dificuldade. Ela passa pelo inverno e não morre. Assim como a amendoeira que está vigilante a cada oportunidade para florir, o Senhor está em sentinela para, no momento certo, cumprir a sua palavra. Essa visão da amendoeira tem 3 significados para o nosso cristão. O primeiro significado, a visão da esperança na adversidade. Veja bem, meus queridos, jovens, ministros, professores, qual seja o problema que você esteja passando, durante o inverno todas as folhas da amendoeira secam e caem. Elas parecem morrer, parecem estar esquecidas. Veja bem, meus queridos, por que Deus mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira? Eu quero chamar a tua atenção, professores e alunos, olha aqui, presta atenção aqui agora. Por que Deus mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira? Vamos entender por que Deus não mostrou uma vara de goiaba, uma vara de outra coisa, e mostrou a vara de amendoeira. Porque Deus mostra as coisas com significado. Assim também sobre nossas vidas chega o inverno. Vai chegar o inverno na nossa vida. Não a estação climática mais fria do ano, mas o inverno das adversidades, das pressões produzidas pelas crises
pelos problemas e tribulações que enfrentamos. Nossas vidas ficam com uma aparência de morte, de falência e de crise. É comum nós olharmos na igreja e ver pessoas que elas estão com tanto problema que parece que elas estão morrendo, não estão florescendo. Pessoas alegres, ela floresce, ela parece uma flor linda que está florescendo. Pessoas com problemas, com adversidade na vida, às vezes ela se entrega e o seu rosto resplandece o momento ruim que ela está vivendo. E professores de escola dominical, líderes de igreja, está vendo estampada essa dificuldade no seu próximo, no seu irmão, e não estende a mão para ajudar. Mas algo interessante acontece com a amendoeira. Veja bem, antes que o inverno acabe, enquanto as demais árvores estão secas e sem frutos, ela floresce. No rigor do inverno de Israel, ela floresce. Por isso é tida para o israelita como símbolo de esperança e restauração. O segundo significado da visão da vara de amendoeira é o significado da vida que vence a morte. Quando chega o inverno, a amendoeira resseca e parece morta, mas antes que o inverno termine, ela renasce. Quando a liderança de Israel estava sendo questionada no deserto e o povo reclamava de Moisés e Arão, Deus mandou cada tribo colocar diante da arca da aliança uma vara, e aquela que florescesse, a tribo por ela representada caberia à liderança espiritual sobre a nação de Israel. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotava, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Olha aí, tem pessoas que é pessimista em tudo. Ele não vê a porta aberta, ele vê sempre uma porta fechada. Ele está sempre olhando, mas ele não vê solução e nem busca solução para o seu problema. O seu olhar é olhar de morte, é olhar de decepção, é olhar de derrota. Tem que parar com isso, porque senão você não vai fluir na vida espiritual. E também na vida material você vai ter problema. Tem esperança, meus queridos, nas promessas de Deus. As suas palavras curam, restauram e ressuscitam. O terceiro significado da visão da frutificação continua. A amendoeira é a única árvore que frutifica o ano inteiro em Israel. Nem mesmo o inverno interrompe esse ciclo. Está constantemente se renovando e produzindo. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isto nos ensina que a palavra de Deus nos capacita a ser uma bênção constante para o mundo. 2.2. A necessidade de estar vigilante. Na linguagem bíblica, a palavra vara simboliza a pessoa. Jesus diz: eu sou a videira e vós as varas. Portanto, vara de amendoeira simboliza pessoas vigilantes. Quando a sentinela está dormindo em seu posto, o povo passa graves ameaças. O inimigo entra desapercebido e faz uma grande arruaça. 2.3. A necessidade de o povo acordar. Como é possível aprender a verdade e desconhecê-la? Quando vivemos de aparência. Veja bem, meus queridos, como é possível aprender a verdade e desconhecê-la? Quando nós vivemos de aparência. Sempre aprende, mas não tem conhecimento. O resultado de um corpo sem vida é apenas a decomposição. É nossa obrigação purificar e fortalecer nossas vidas na batalha moral para viver. Nós vamos para a lição, para o último ponto da lição, que é o 3, que tem como objetivo motivar a prática da lição dada no dia a dia. Então, obediência ou cativeiro. A visão da panela ferver. Jeremias tinha cada visão, meus queridos, que se a gente não sentar, não meditar, não pedir inspiração de Deus, até vamos ter dificuldade de entender as suas profecias. O profeta Jeremias tem uma visão apavorante de uma panela.
Na visão, a panela estava no fogo, e isso significa que o que há no seu interior está quente. Boca virada para o norte. A boca virada para o norte significa o amplo domínio que decorrerá sobre aquela cidade, pois o povo estava entregue à perversão, queimando incenso a deuses estranhos. O perigo vem do norte. A panela a ferver, inclinada para o norte, simboliza que todas as invasões que Israel sofreria viria do lado do norte. O profeta Jeremias avistava a panela, mas observava a Babilônia dominando a cidade de Judá e despejando sua fúria sobre Jerusalém. O inimigo se aproxima. Jeremias tinha duas paixões: Deus e o povo. Muitas vezes o profeta estava alertando que Israel teria problema com seus vizinhos. Esse inimigo ao norte eram os babilônicos. Veja bem, meus queridos, é o Império Babilônico que estava ali dominando toda aquela região e agora levaria cativo o povo de Deus que estava em Judá. A Bíblia narra que no dia de Jeremias, os caldeus ou babilônicos estavam expandindo seu território, conquistando tudo ao seu redor. Então por isso que Jeremias teve essa visão aí, com a panela quente, fervendo, virada para o norte. Vem aí os babilônicos para invadir Judá e levar o povo cativo para a Babilônia. A famosa batalha de Carquemes. A história nos diz que os caldeus tinham invadido a capital dos assírios no ano 612 a.C. Nínive havia sido conquistada e estava sob o governo de outro monarca. 7 anos mais tarde, na famosa batalha de Carquemes, os egípcios e os remanescentes assírios foram destruídos pelos babilônicos. O Senhor é soberano entre as nações. O 3:3, o último ponto da nossa lição. Ela diz o seguinte: o Senhor é soberano nos céus e na terra. O Senhor é aquele que sustenta o mundo e tudo que nele há. O Senhor Deus não é apenas Deus de Israel, mas de todas as nações. Ele é aquele que soberanamente governa todas as nações. O rei Nabucodonosor foi um instrumento que Deus usou para reprimir e reeducar o seu povo com o povo de Deus, o povo de Judá. Ele governa sobre todos e julga o mundo de acordo com a sua justiça. Conclusão: a palavra de Deus nos mostra que era preciso haver um arrependimento por parte do seu povo de Judá. O profeta Jeremias alertava que o perigo de suas ações estava vindo do norte. Todavia, seus corações estavam endurecidos, pois deixaram de ouvir a palavra de Deus há muito tempo. Eu quero agradecer a todos, irmãos, amigos, internautas. Muito obrigado a todos vocês por estar aí assistindo aí essas pré-aulas no meu canal. Gostaria de pedir a vocês que estão gostando das aulas, que vocês pudessem compartilhar na sua rede social e também fazer alguns comentários para a gente ver como essas aulas estão chegando até vocês. Um abraço e até uma próxima aula, na paz do Senhor. O meu muito obrigado a todos.